Olá, tudo bem? Hoje eu venho trazer uma palavra, a qual hoje Deus colocou no meu coração. E o Senhor, ele é maravilhoso, sabe? O Senhor, ele fala comigo em detalhes, em coisas que muitas vezes quando eu explico para as pessoas não entendem, sabe? Mas o Senhor, quando eu paro para ouvir Deus falar, eu consigo entender os detalhes que Ele quer falar comigo. E desde ontem, assim, o Senhor tem falado comigo grandemente, sabe? Sobre muitas coisas, sobre os projetos que Ele tem para minha vida, sobre os projetos que Ele tem, onde muitas vezes no decorrer do caminho, o inimigo da nossa alma tenta nos parar, nos frustrar, para que não venhamos viver os projetos de Deus, para que nós não venhamos viver os propósitos de Deus para nossa vida. Aleluia. E isso acontece muito comigo, sabe? Eu sempre falo que desde que eu me prontifiquei a ter uma experiência nova com Deus e a obedecer aquilo que Deus tem pra minha vida, porque obedecer a Deus não é você estar todos os dias dentro da igreja, não é você ter aquela vida de religiosidade, sabe? Obedecer a Deus. É que nem ontem eu escutei uma pregação falando sobre o avivamento. O avivamento é muito além do que muitos que estão dentro da igreja acham que é, né? Às vezes nós achamos que um avivamento para nossa vida é quando há aquele mover, aquela alegria do Espírito Santo que você só pode sentir quando você está dentro da igreja, que você só pode viver quando você está dentro da igreja. E isso não é o avivamento. O avivamento que Deus tem para nossa vida é um avivamento contínuo. É um avivamento que você mesmo no meio das dificuldades, dos dias difíceis, você sente esse avivamento, porque é um avivamento que te traz mudança de dentro para fora. Ele faz com que você mude de dentro para fora, sabe? Você vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir com as pessoas, né? Com as pessoas tanto de forma boa, tanto de forma justa. De forma justa que eu digo que é. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser muito bonzinho para as pessoas. E ser o bonzinho, dependendo das pessoas que estão próximas da gente, se são pessoas manipuladoras, pessoas de índole ruim, pessoas que não condizem ao Evangelho de Cristo, muitas vezes você acha que isso é ser... Você tem que ser bonzinho, você tem que aceitar muitas coisas, você tem que ouvir muitas coisas, você tem até mesmo muitas vezes que compactuar com muitas coisas. E não é isso que o Senhor ele quer de nós. Um avivamento contínuo é muitas vezes você se afastar, sim, de pessoas que te fazem mal, de pessoas que te contaminam, muitas vezes até mesmo no ouvir, porque a palavra de Deus fala para que nós não venhamos nos assentar na roda de escarnecedores. E existem pessoas, sim, escarnecedoras. Pessoas más, pessoas que se juntam somente para falar dos outros, pessoas que se juntam somente para manipular, para maquinar o mal, pessoas que se juntam muitas vezes para planejar o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E essas pessoas, Deus, Ele quer sim que a gente se afaste. E isso já é um avivamento, né? Ah, porque você é mais santa, você é santarrona? Não, mas é porque tem ambientes que não condiz mais com o cristão. Tem jeito de viver que não condiz mais com o cristão. O cristão, quando ele começa a ter um verdadeiro avivamento, se ele mentia, ele não mente mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele tinha vícios, ele começa a se afastar dos vícios. Ele já não aceita mais esses vícios para sua vida. Se ele tinha alguma atitude que desagradava a Deus, ele não quer mais ter essa atitude. Se ele tem dívidas, ele começa a colocar suas dívidas em ordem, né? São coisas, eu entendo que são coisas que acontece na sua vida não de um dia para o outro, principalmente quando nós temos bagagens, ou quando no meio do caminho você, por alguma situação, saiu ali daquele propósito, sabe, e acabou entrando em dívidas, acabou entrando em situações difíceis, mas que você, quando volta, se arrepende, pede perdão para Deus, o perdão verdadeiro, o perdão genuíno, você não quer mais isso para tua vida, então você volta a querer apartar esse mal de você, ali você volta a orar, você volta a jejuar, você volta a se consagrar, porque essas são uma das armas que te ajuda a entender, a tentar viver o verdadeiro avivamento em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A vida do cristão, ela é uma vida de retidão, ela é uma vida de abrir mão de muitas coisas, abrir mão de muitas vontades. Por muitos e muitos anos, eu fui uma cristã que acabava me envolvendo em coisas que não agradavam a Deus. Por quê? Porque eu queria estar perto, porque eu achava que amar é você estar perto. Mesmo a pessoa estando te fazendo mal, mesmo você vendo que a pessoa não condiz aquilo que Deus quer pra nós, entendeu? Então eu achava que estando perto, não importando como a pessoa era, eu iria estar bem, eu iria estar fazendo o bem. E não, né? Porque o Senhor, Ele quer muito mais da nossa vida. Ele quer que nós venhamos viver o que a gente prega, sabe? Ele não quer que a gente pregue, fale do seu amor, e por trás, quando a gente está no meio de pessoas, a gente viva uma vida totalmente contrária do que a palavra de Deus, ela requer de nós. Deus, ele não quer isso para nossa vida. Ele quer mudança, ele quer transformação, ele quer libertação, ele quer que você queira isso, ele quer que você viva isso, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando a gente começa a entender isso, essa verdadeira mudança, esse verdadeiro avivamento, tudo ao nosso redor vai começando a mudar.
Não é fácil, não é fácil. Você vai passar por dias muito difíceis, por dias de questionamentos, por dias de conflitos internos, conflitos espirituais, mas você só tem que prosseguir, só tem que continuar, só tem que acreditar, orar, buscar a Deus, sabe? Se alimentar das coisas de Deus. E as coisas vão acontecendo. Às vezes pessoas vão saindo da sua vida e você se lamenta, você chora, você fala, meu Deus, mas por que eu tô passando isso? Tem pessoas que vai chegar ao extremo para sair da sua vida, né? Vai sair, muitas pessoas estão saindo e saíram da minha vida. E não me faz falta, porque as pessoas que são para somar comigo, que são para caminhar comigo, está comigo. Né? Mesmo muitas vezes estando longe, eu tenho muitas amigas que eu amo, que moram longe, mas que eu sei que está comigo, que eu sei que eu posso contar, e elas sabem que pode contar comigo, louvado seja o nome do Senhor. Não precisa eu estar, sabe, direto ali com uma pessoa, não. São pessoas que às vezes a gente vê, nossa, de tempo em tempo, louvado seja Deus, mas são pessoas que agregam para sua vida, que trazem coisas boas para sua vida. Essas são as pessoas que têm que estar perto da gente, né? E as demais coisas, muitas coisas boas vão acontecendo na vida do cristão, quando ele busca o verdadeiro avivamento em Cristo. Tá, amor, eu quero trazer uma palavra, para não ficar só nas minhas palavras, o livro de Salmos 40, que diz assim, Deus ouve... A mãe tá aqui, tá, amor? Gravando. Deus ouve a alma paciente. Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor ao que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Aí fala, Salmo de Davi para o cantador. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Louvado seja Deus, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Muitas vezes a gente traz essa palavra, esperei com paciência no Senhor. E aí a gente acha que ela só condiz, esperei com paciência e recebi bênçãos do Senhor. Não, eu esperei com paciência no Senhor. Eu esperei e entendi o que o Senhor quer. Eu esperei e vivi aquilo que o Senhor, ele quer. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui no versos 2 diz, tirou-me de um lago horrível, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E é isso que eu digo, que eu disse, tirou-me de um lago horrível, tirou de uma situação horrível, de uma situação tenebrosa, de uma situação que não me agregava nada, de uma situação que ao olhar, louvado seja o nome do Senhor, não tinha beleza, não tinha nada que dizia, isso é de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus, ele quer para mim e para você. Quando nós esperamos no Senhor, esperar no Senhor, não é que nada vai acontecer na sua vida, nada tanto de bom como também de difícil, de ruim. Mas quando nós esperamos do Senhor, os dias ruins vêm, choramos, nos frustramos, nos entristecemos, mas temos certeza que um dia melhor virá. O dia de amanhã ele será melhor, porque nós estamos esperando, porque nós estamos confiando, porque nós estamos vivendo, louvado seja Deus, vivendo e confiando no Senhor. Aleluia. E é isso que Deus, ele quer, que começamos a compreender, aleluia, viver uma vida de retidão, viver uma vida de mudança, aleluia, não de religiosidade, né? Quem está perto de mim, que me conhece, sabe, vive uma vida normal. Vivo uma vida normal com os meus problemas, com as minhas dificuldades, mas também com o meu coração cheio, com o meu coração que oferta amor, com o meu coração que oferta ouvir, orar, compreender o meu irmão. E é isso que Deus, ele quer de nós. Aleluia, louvado seja Deus, que nós deixamos de ser juízes, louvado seja Deus, porque o único que pode julgar as nossas causas é o Senhor, nosso Deus. Que nós venhamos deixar de ser juízes das pessoas, né, de tanto julgamento, de tanta acusação, e que nós venhamos ser, louvado seja o nome do Senhor, servos, amigos verdadeiros, compreensível com aquele que necessita, louvado seja Deus, porque quando nós passamos a ser servos, o Senhor também, ele usa pessoas para nos servir, ele usa pessoas para nos abençoar, ele usa pessoas para cuidar de nós. Deus sempre usou pessoas para cuidar de mim, da minha família, louvado seja Deus. Não importa a situação que eu esteja, né? Não importa o que eu esteja passando, Deus sempre usou pessoas, porque ele sabe que eu me coloco na posição de serva, louvado seja Deus. Não sou perfeita, mas me ponho na posição de serva, porque sempre que necessito eu falo, Senhor, eis-me aqui, Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje. Eu queria ler também Mateus 2, mas porque eu me propus a ler, né, cada dia um livro da palavra de Deus. Não sei, né, se vou conseguir dar continuidade. É lógico, vou dar continuidade, mas assim, constantemente, né, do jeito que eu desejo. Mas hoje eu tô aqui na minha pia e eu resolvi gravar o vídeo. Então que seja assim, sempre é tempo de falar do amor de Deus, sempre é uma oportunidade. Então que nós venhamos falar aquilo que o Senhor toca em nós, louvado seja o nome do Senhor, no decorrer do nosso dia. Compartilhar o amor de Deus, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham uma ótima quarta-feira.